Salve rapa, salve massa. O professor precisava fazer isso. Sou fã do Mano Brown e ele faz isso no mano a mano. Mas brincadeiras à parte, professor César Bessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite para trocar uma ideia sobre a universidade e agora a universidade, né, que está em greve recentemente. Pessoal, nós vamos receber o professor César Bessa. Ele é professor de Direito do Trabalho e de Introdução ao Estudo do Direito da Universidade Estadual de Londrina, mestre em Direito pela UEL, doutor em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná, dá aula para meus colegas do Vespertino, já que eu faço Direito à noite, e atualmente é presidente do Sindiprol Aduel. Obrigado, professor. Professor, eu fiz algumas perguntas, como eu estava conversando com o senhor anteriormente. Eu sou professor, né? E nós aqui transitamos aí na área de entrevista, bate-papo. E uma das perguntas que nós temos a curiosidade de saber é: quantos professores tem a Universidade Estadual de Londrina hoje e quantos deles são sindicalizados? Bom, primeiro, professor Luciano, eu queria agradecer, né, ter sido chamado aqui para bater um papo contigo, né, e eu espero que a gente possa contribuir aí para a distribuição de conhecimento, né, dos ouvintes, né, especialmente aí dos seus alunos, né. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A Universidade Estadual de Londrina, na verdade, ela varia sempre o número é muita gente, né? Nós tínhamos, eu tenho que falar antes da LGU e depois da LGU, porque em dezembro de 2021 foi feita uma lei em caráter de urgência pelo governo do estado do Paraná, chamado LGU, Lei Geral das Universidades, estendido a 7 universidades, né, públicas do estado do Paraná. Essa lei, ela tramitou em caráter de urgência, sem que tivesse qualquer discussão e aprofundamento sobre ela. Já tinha sido tentada no governo Ratinho Júnior essa lei, e ela foi rejeitada em todos os conselhos universitários das universidades públicas do estado do Paraná, em discussão. Aí o que ele fez? No ano seguinte, ele colocou em regime de urgência no mês de dezembro, ou seja, no recesso, né? Em uma semana foi votada a LGU, não houve discussão nenhuma, né? E essa lei é uma lei que está sob júdice hoje, há uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela, porque ela afeta a autonomia das universidades. A universidade pública tem uma diferença de qualquer outra universidade privada, é o fato de que ela tem autonomia. A autonomia significa, nas palavras de Piaget, dar direção aos seus próprios passos, é ter independência. Então, claro, é uma autarquia, a universidade, ela tem uma autonomia limitada, obviamente, porque ela tem que seguir a regra da Constituição Federal, a regra da legislação das universidades, que é a LDB, então ela tem uma autonomia de gestão, né? Ela tem uma autonomia didático-pedagógica, de pesquisa, né? Então é uma autonomia, inclusive, esclarecida no artigo 207 da Constituição Federal, né? Com essas características. Ocorre que a LGU, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou ficar só em cima da LGU, né? Ela foi aprovada nessas condições, está sob júdice. Antes da LGU, o número de vagas destinadas à Universidade Estadual de Londrina era para 1.956 professores. Com a LGU, as vagas caíram para 1.448, ou seja, 508 professores a menos, 508 vagas a menos. Na verdade, tem menos professores do que 1.448. Que acaba tendo professor que transita numa outra disciplina, né? Exatamente. Você tem em torno aí, acho que de 1.200 aproximadamente professores hoje na universidade, né? Uma parte está aposentada, uma outra grande parte, 1/3 aproximadamente, estão professores temporários, né? Professores temporários são professores que têm contrato de 1 ano, 2 anos no máximo, depois são dispensados, o salário
é precário, bem inferior ao servidor público, né? As condições são extremamente precárias, né? Só o fato de que você não vai ter carreira, né? Já é uma precária, né? Uma situação de vulnerabilidade que a pessoa se coloca, né? E tem hoje professores com 10, 12, 13, 14 e até 15 anos de função na universidade como professor temporário. Então, realmente o que a gente percebe é que estes governos que perpassam, né, pelo estado do Paraná têm uma política, né, uma política de destruição da coisa pública, né? E cada vez isso tem sido mais intensificado. A LGU é uma demonstração disso, né, esses números. Então, quer dizer, desse número aproximadamente, que varia, né, nós temos hoje, né, pelos dados que eu colhi aqui, 552 professores sindicalizados, né, servidores na ativa. Nós temos também mais 54 professores aposentados, filiados ao sindicato. E na UEMP, porque a nossa base territorial do sindicato, do Sindipro, a do UEL, pega a UEL e pega a UEMP. A UEMP tem 3 campos, né? Um em Cornélio Procópio, outro em Bandeirantes e outro em Jacarezinho. Por exemplo, em Bandeirantes nós temos 26 filiados, em Cornélio 7 e em Jacarezinho nós temos 13. Então, ao todo, hoje nós temos filiado aproximadamente 652 professores. Ô, professor, e assim, é um universo grande de servidores que o Sindipro e a Duel precisa administrar, não é isso? E a adesão dos professores é alta, é baixa? Quando é deflagrada uma greve, primeiro assim, a adesão dos professores, dos departamentos, ela é orgânica? Ou tem departamento que continua dando aula? Como que funciona nesse sentido? Veja só, é claro que a gente tem colocado constantemente isso. Aí, tem uma frase do Karl Marx, escrita no livro 18 Brumário, que diz o seguinte, né? Hegel disse que a história se repete 2 vezes. Esqueceu-se, porém, de dizer a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Ou seja, a história não se repete. E as greves nunca são iguais. Cada movimento grevista é um movimento próprio, com vida própria, com alma própria, né? Com nuances próprias. É isso que ocorre. Normalmente, por tradição, as greves que ocorrem aqui na Universidade Estadual de Londrina e que ocorreram na história, porque a última que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, foi, apesar das pessoas dizerem assim, mas greve na UEL novamente, né? Muito comum esse tipo de, né, de fala. A última greve é de 2019. Então, e foi uma greve curta. Tá? Depois a gente tem a greve de 2016, né? Então agora nós estamos em 2023. Né? As greves, elas têm um caráter de adesão por parte dos docentes muito intensa, normalmente na Universidade Estadual de Londrina. Falando desta greve particularmente, essa greve foi deflagrada no dia 8 de maio, mas ela não foi, assim, deflagrada de sopetão. Professor, desculpe interromper, é isso que eu queria que o senhor também explicasse um pouquinho, porque o público acha que do dia alguém dorme, estamos trabalhando e amanhã vão acordar, vão paralisar. Queria que você contasse um pouquinho, assim, esses momentos, até que se chegue ao momento de greve, para o público entender melhor. Então, historicamente, nós temos que fazer a seguinte conta. Nós temos direito, uma garantia legal
de recomposição salarial. Por exemplo, o salário mínimo, todo mundo sabe que todo ano sobe, não é? No mês de maio há uma recomposição, um reajuste, uma revisão anual do salário mínimo. Esse direito, essa garantia de revisão do salário mínimo é idêntico para os demais trabalhadores, inclusive para os servidores. Mas quando se recompõe o salário? O salário se recompõe numa data específica. Essa data é o que se denomina de data base. A data base dos servidores do Executivo do Estado do Paraná é o mês de maio. Pois bem, o governo do Estado do Paraná não concede revisão anual dos salários há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos sem recomposição salarial. Ou seja, uma garantia que é para ser executada por lei pelo governo a cada ano. Nós estamos 7 anos sem recomposição salarial, acumulando 42% de defasagem salarial. Ou seja, há 7 anos atrás, né, se contar há 7 anos para trás até hoje, estão cortando quase metade do meu salário. O poder de compra do meu salário caiu quase pela metade. Então, em face disso, né, é claro que nós temos aí a situação de pandemia, que enfraqueceu os movimentos, governo federal, estava sendo administrado por um governo ultraconservador, então tudo isso favoreceu parece que uma demonização do serviço público, especialmente das universidades. Cumpre lembrar, por exemplo, já volto para a questão cumpre lembrar, por exemplo, que essa demonização do serviço público é daqueles que defendem efusivamente, de uma forma intolerante, o capital privado. A consequência disso é exatamente o que nós estamos vendo. Proposta de venda da Copel, privatização do serviço público, cada vez mais. Alguém tem que ganhar dinheiro com isso. E na universidade não tem sido diferente. O ataque na universidade, com ausência de concurso público, é o enfraquecimento da universidade pública. E você que está me ouvindo aqui, eu vou só colocar um dado, que não preciso colocar mais do que um. Nós passamos por uma pandemia. Pandemia, todo mundo viu o que mais nos causa pavor, de perto, a morte. Não foi? A morte estava muito perto. Nós nem saímos de casa. Por 3 anos, ficamos intocados dentro de casa. Foi isso que aconteceu. Aqui no Paraná, aqui no Brasil, não fosse o SUS, o que teria acontecido? A tragédia teria sido muito pior. Ou seja, o Sistema Único de Saúde salvou a maioria dos brasileiros na pandemia. Aonde está o SUS? Aonde está a garantia do Serviço Único de Saúde? Está na Constituição Federal de 1988. Mas estava em algum lugar antes? Não estava. Antes havia o INAMPS. Você tinha que ter carteira assinada com contrato registrado para poder usar o INAMPS. Hoje todo mundo, qualquer pessoa, vai lá e é atendida pelo SUS. Mas de onde surgiu o SUS? Quem criou o SUS? A universidade. E sabe onde é que começou esse projeto? Na Universidade Estadual de Londrina. Olha só a importância da universidade. É projeto de um professor da medicina. Dou até o nome. Professor Nelson Rodrigues. Vulgo Nelson. Que hoje é legal, professor da Unicamp. Saber dessa história. Muitos não sabem dessa história. E vou passar isso para os alunos sempre. Eu vou repetir isso agora porque eu entrevistei o professor Nelson. Então eu conversei com o Gilberto Martins, o Giba, foi prefeito
é professor também da medicina e foi prefeito, inclusive, de Cambé, ele confirma isso também. Né? O próprio Nelson, que eu entrevistei, que com 96 anos de idade, né, pela Comissão da Verdade, né, ele relatou esse fato. Né? Então, olha a importância da universidade, olha a importância da ciência. No momento mais crucial, olha lá, tinha um projeto para salvar as pessoas. Então é isso que está em jogo. Né? Então vamos voltar agora para a adesão. Né? Existe adesão dos professores a uma proposta de greve? Olha, depois de 42%, se você vira para qualquer colega e fala assim, você está ganhando quase a metade do que você estava ganhando há 7 anos atrás. E ele sabe que está acontecendo isso, porque ele vai no supermercado, né? O seu orçamento doméstico, né? Plano de saúde, transporte, tudo começa a cair, começa a despencar. O padrão de vida dele cai violentamente. Né? Então ele começa a sentir isso no bolso. Então eu digo para você, professor Luciano, o seguinte, a adesão foi surpreendente da greve. Foi surpreendente. Não houve nem necessidade de fazer piquete. Nós andamos hoje pela universidade, uma aula na universidade. Claro, você vai encontrar lá talvez um professor dando aula, né, com 2, 3 alunos, né, lá na sala de aula. Já, de fato, nós andamos como universidade, nós vimos uma sala assim. Né, o professor está aplicando segunda chamada. Né, e outro professor falou assim, não, estou dispensando os alunos agora e tal. Então, a adesão foi surpreendente. Andamos hoje, claro, mas eu passei lá na universidade, está em movimento. Os técnicos não entraram em greve, quem entrou em greve foram os docentes. E mais, a adesão foi tamanha que as demais universidades públicas do estado do Paraná estão acompanhando o que está acontecendo aqui na UEL. É isso que eu queria chamar a atenção também, professor. Hoje, dia 15 de maio, que nós estamos batendo esse papo, 6 estaduais já confirmaram a greve, e se não me engano, são 6, e se não me engano, a Unicentro ainda são 5. A UEL e mais 5, totalizando 6. Nós entramos em greve no dia 8 de maio, e hoje, dia 15 de maio, outras 5 universidades entraram em greve. E está marcada para o dia 17 a assembleia da Unicentro, né, que provavelmente deve acompanhar as demais universidades. Ô professor, e os estudantes, como que, por exemplo, eu agora sou estudante da UEL e eu até faço muito um retrospecto quando eu terminei o meu curso de Ciências Sociais em 2001, mais ou menos, 2002, eu peguei a greve dos 6 meses, a famosa greve dos 6 meses, e ainda naquela ocasião, pelo fato de estar nas Ciências Sociais, a gente discute isso, eu acho que com muito mais base, né? Então, eu tenho uma facilidade em acompanhar, em compreender, mas eu vejo assim, não sei se talvez a juventude, né? Ou até assim, por ser uma moçada que saiu da pandemia agora e está muito ávido por ter sala de aula, por estar na sala de aula, eu não vejo muito interesse pela vida da universidade, inclusive pela greve, né? Não que os estudantes sejam contra, mas eu noto um pouco assim, a pandemia eu acho que deu uma prejudicada assim na interação entre nós estudantes mesmo e o ritmo, o clima da universidade. Como que o senhor está percebendo, ou o DCE ainda tem uma adesão, como que funciona a relação com os estudantes? A greve, ela é de docentes. Né? O que a gente pode dizer e adiantar, né? Não posso falar pelo DCE, né? É que nós temos tendo também uma adesão muito forte por parte dos estudantes. Né? É certo que alguns estudantes já houve questionamento, mas eu estou recebendo bolsa disso, daquilo e tal. Né? O que nós estamos pleiteando junto à administração agora local, para atenuar qualquer possibilidades de prejuízos, porque greve traz prejuízo. Isso é certo. Ninguém está dizendo aqui que a greve não traz prejuízo. Eu acho que até a ação da greve, ela tem um pouco esse parte critério, da né? doutrina, inclusive, Luciano, coloca que a greve é uma violência decorrente de uma violência maior.
Porque não trabalhar é um ato, né? É um ato de protesto. Né? A pessoa se recusar a trabalhar. Mas por quê? Porque está sendo violado o seu direito. E no caso, a greve é uma forma de tentar consertar esse problema, de reparar esse problema. A greve ela serve para isso. Por exemplo, no caso da nossa greve, nós estamos querendo que o Estado, o governo do Estado, nos escute, que sente à mesa para negociar isso conosco. Porque nem isso está ocorrendo. O governo do Estado sequer está sentando na mesa para conversar com os sindicatos. Ele não fez isso. Nós conseguimos semana passada conversar, tentamos marcar uma conversa na Casa Civil, ela foi desmarcada por mais de 3 vezes. Né? E semana passada, finalmente, não sei se porque já havia uma semana de greve, né, realmente houve uma conversa. Uma conversa que não resultou em nada, que foi transferida da Casa Civil para outro local. Né? É uma conversa que se pretendia com o chefe da Casa Civil, né, o secretário respectivo, nem sequer atendeu os representantes do Fórum das Entidades de Servidores Públicos. Essa defasagem salarial é de todos os servidores públicos do Executivo, né? Não é só dos docentes. Né? Tem o que a gente chama de FES, né? O Fórum que representa como se fosse uma federação de sindicatos e servidores públicos. Nós fomos lá conversamos com um diretor lá da Casa Civil, nem na Casa Civil, né? E que disse o seguinte: não, é 5,79 e vai ficar desse jeito. Né? E foi assim, curto e grosso. Nós estamos tentando agora conversar com o secretário de Ciência e Tecnologia. Há uma conversa provavelmente para essa quarta-feira e nós estamos esperançosos que dali saia alguma proposição, alguma garantia, algum negócio, alguma possibilidade de negociação, né, para que a gente tenha uma luz no final do túnel e a gente consiga resolver sem conflito, sem greve. Professor, pelo que o senhor falou, durante a greve ainda alguns serviços continuam a ser prestados pela universidade. Eu vi até esse final de semana, infelizmente, um fato aí horroroso de briga e tal, e o HU acabou atendendo esses briguentos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o hospital universitário, por mais que haja paralisação, ou melhor, por mais que haja greve, que já não é mais uma paralisação, o HU continua a funcionar. É isso, né? Perfeito. Veja só, não só, veja especificamente, a greve, ela tem uma legislação e ela tem que seguir o rito dessa legislação até para que ela tenha o caráter de legalidade. E a gente tem que colocar isso constantemente, né? Ao deflagrar a greve, né, foram constituídas por parte dos docentes da universidade várias comissões. Comissão de mobilização, uma comissão de comunicação, né, um comando geral, uma comissão de ética e uma comissão de professores temporários. A comissão de ética é uma comissão para evitar constrangimentos. Existem algumas atividades que, em decorrência, inclusive da lei de greve, que é chamado atividades de natureza essencial. Essas atividades não podem parar. Na maioria das vezes, são aquelas atividades que colocam em risco a vida do ser humano, a vida do animal, a vida do vegetal, a vida, né, em qualquer forma da sua expressão. Né? Então, nós temos que procurar. A universidade, inclusive, trabalha com isso. Né? Então, ele não pode destruir isso. Então, isso é de natureza essencial. Né? A própria universidade tem a sua comissão de ética, por exemplo, para dizer o que pode, o que não pode. Então, a greve estabelece, né, esse critério. O outro critério é o critério de evitar danos irreversíveis, prejuízos irreversíveis.
né? Então, por exemplo, tem uma atividade, já estava programada, a passagem de avião já foi comprada, o palestrante vai vir, já está tudo arranjado, quer dizer, não dá mais para você evitar. Então, essa atividade, o que a gente pede? A gente pede para aquelas pessoas responsáveis por essas atividades que procurem a comissão de ética, façam um pedido e exponham isso para a comissão de ética. Se estiver dentro desses critérios, a comissão de ética vai dar passagem para que a atividade possa ser exercida sem quaisquer constrangimentos, né? Então, ninguém quer causar esse prejuízo, né? É certo, a greve causa prejuízo, né? Mas a continuar do jeito que está, quanto prejuízo não é causado? Vejam vocês, 42%, quanto que representaria isso por ano em aumento de dinheiro para Londrina, por exemplo? Ô, professor, isso era inclusive uma das perguntas que eu queria. Na verdade, foi uma sugestão da minha esposa. Ela falou: pede para ele falar o que representa uma reposição de 42% para um professor. Nós somos professores, ela também é professora. Ela falou: pede para ele contar um pouquinho o que representa esses 42% para alguém que é pesquisador, para alguém que é orientador, para alguém, enfim, né, fora a sala de aula, né? De maneira geral. Eu vou tentar colocar isso em dois aspectos, né? O primeiro aspecto econômico, né? 42% de aumento salarial, de recomposição salarial, melhor dizendo, né? De recomposição, não é aumento, Sim. É recomposição salarial, ou seja, é pegar e trazer isso para a condição do poder real de compra que era 7 anos atrás. Não, na minha pergunta eu até coloco reposição, né? Tá, Então, essa revisão, ela representa por ano, circulando em termos de valores aqui em Londrina, porque eu resido aqui, os professores residem aqui, eles vão gastar o seu dinheiro aqui. Isso dá equivalente, né, pelas contas que me passaram aqui, 230 milhões por ano de dinheiro que é gasto e passa a circular onde? Aqui em Londrina. Porque é aqui que vai ser gasto. Eu vou fazer compra no supermercado, na farmácia, eu vou combustível, eu vou gastar aqui. E fora, professor, que nós somos metidos, quer comprar livro, quer melhorar o computador. Exato, porque senão você não consegue desenvolver o seu trabalho. Como eu sou da época da máquina de escrever, eu estou com a minha agendinha de papel. Meus colegas, eu gosto mais do computador, né? Então, mas isso é real, né? Então, isso que representa em termos de economia, porque o dinheiro circula, né? Então, isso é benéfico para Londrina, não é benéfico, e para a região. É verba que vai vir para Londrina. A gente tem que procurar entender isso numa posição mais, né, mais larga, mais ampliada. Mas não é só isso. Essa é a parte econômica, né? Existe uma outra questão que é muito mais importante. O lugar do docente. Quando a gente está dando aula numa universidade pública, a gente está ocupando um lugar apenas, um cargo, né? Um cargo. Eu, por exemplo, estou lá. Daqui a pouco, mais uns 2 anos, eu tenho direito à aposentadoria, né? E o que vai acontecer depois disso? Vai ficar o lugar. Esse lugar vai ser ocupado por outra pessoa. E essa pessoa, né, tem que ter motivação para ocupar esse lugar. Porque senão ele vai para outro lugar, que não a universidade. Por isso que a universidade tem que ser valorizada. Porque numa universidade pública, ao contrário de uma universidade particular, com todo o respeito aqui a boas universidades particulares que nós temos, né, a universidade pública desenvolve pesquisa. A universidade pública desenvolve extensão. O hospital universitário, por exemplo, que você mencionou, professor, a extensão da universidade. O escritório de aplicação de assuntos jurídicos que atua para a comunidade carente e pobre de Londrina, né, é extensão. E aí tem outros, serviços odontológicos e tantos outros que a gente poderia falar, né? Até serviços psicológicos que estão destinados, né, às pessoas que não têm condição de pagar do seu próprio bolso. Tem serviços de extensão da universidade nesse sentido, né? Quem faz isso? A universidade. Graciosamente a população, né? Pesquisa.
Eu falei agora há pouco, a questão do SUS, não precisa nem dar outro exemplo. Olha só a contribuição uma base incomensurável, né? Produto da pesquisa. Né? Então isso fortalece a universidade, fortalece a ciência, a gente desenvolve ciência por intermédio da pesquisa. E você sufocando essa condição, vulnerabilizando, precarizando cada vez mais o lugar do professor, quem é que vai querer ser professor? Professor. É essa a questão. E a gente os bons profissionais vão acabar indo para fora, porque está acontecendo isso. Eu tenho colegas meus da Universidade Estadual de Londrina que já saíram, que eram pesquisadores e já foram para fora. Né? É isso que vai acontecer. Porque essas pessoas que têm realmente esse, né, esse ânimo, essa motivação, né, vão, né, já estão construídos, já estão formados, né, mas aqueles novos, né, é para isso que a gente tem que preparar o caminho. Né, e é isso que, por isso a gente tem que preservar o lugar. Sabe que a gente conversava, professor, em casa, e ela falou dessa pergunta, porque ela falou assim, você já parou para pensar o que é um professor de uma universidade pública, né? E como o senhor falou, eu tenho muito respeito a muitas universidades privadas também. Mas eu vejo uma universidade pública que não tem conversa sobre titulação, produção, enfim, né? Então é alguém que passou por um mestrado, passou por um doutorado, tem que ter publicação em revistas de renome, que passa por um crivo chato assim, criterioso para publicar alguma coisa, que é testado muitas vezes. Então isso que o senhor falou agora fecha com a reflexão da minha esposa aqui, que é a ideia de, é mais do que uma reposição, né? Mais do que os 230 milhões circulando na cidade, né? Eu vou comentar um pouco aqui, mas já vou passar, Tony, para as perguntas. É mais do que isso, né? É uma valorização de uma carreira que é importante. Isso que o senhor fala agora me preocupa muito porque você forma aqui, qualifica uma pessoa que poderia voltar para nós mesmos aqui e progredir, enfim, a nossa sociedade, e essa pessoa vai prontinha com todo o arsenal intelectual, embora prestar serviço para um outro lugar que vai pagar melhor, vai dar melhores condições, não sei, né? Não, e veja só, aí as pessoas ficam falando, mas qual é o custo de aluno? Você está fazendo essas contas que é inconcebível. Porque veja só, você está me entrevistando, você estudou na universidade pública, fez o curso de Ciências Sociais, está fazendo o curso de Direito, né? O fato de você já ter feito o curso de Ciências Sociais, veja só, você já está produzindo algo, né, produção de conhecimento, né, divulgando isso para outras pessoas, retribuindo para a sociedade de alguma forma, né, e isso está ecoando lá fora. Né? É isso que nós fazemos. As pessoas que saem da universidade, elas vão para a sociedade e vão produzir, vão trabalhar. Né? Como é que você calcula o custo disso? Não tem como. Não tem como fazer essa conta. Né? Então é um absurdo essa continha que se faz. Não, o aluno aqui gasta tanto. Não tem isso. Né? É um dos aspectos, inclusive, da ilegalidade, da inconstitucionalidade dessa lei geral das universidades que faz esse tipo de conta. E eu já acho que falar que é custo seria um problema, né, professor? Eu vejo educação, acho que assim como o senhor, o Toninho, como investimento, pô. Uma sociedade melhor, né, mais intelectualizada. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. As perdas e retrocessos o senhor me contou. Professor, uma coisa que me chama a atenção é assim, não sei se é porque é a minha trajetória nas ciências sociais e agora no curso de Direito, mas eu vejo que a comunidade londrinense, mas a comunidade em geral, eu não sei se é aqui na região sul-sudeste, vê greve, né, ou sindicato de uma forma, o senhor usou um termo aqui que eu acho que cabe bem, demonizada. Até tinha um colega na universidade que fez um trabalho no mestrado chamado a satanização, acho que é a satanização dos movimentos sociais na época, ele estudou o MST. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? De fato, nós estudamos a história da luta de classes, a história do sindicalismo, a gente vê essas coisas no ensino médio.
depois estuda na universidade muitas vezes, mas a comunidade acolhe muito mal. Eu queria saber assim, como que o senhor avalia isso? O senhor vê alguma causa para isso? Ou como lida com isso no dia a dia? Porque eu imagino que seu vizinho, de repente, olha e fala, lá, ó, César, ó, folgado, não foi trabalhar? Nem sei quem é seu vizinho, por favor. Mas... Realmente, existe uma... A questão é ideológica, né? Ideológica é uma ideia política que se cria, né, sobre algo, né, e é uma ideia, né, de classe e de classe dominante especialmente, né, que se impõe sobre os demais e assim, né, no caso, por exemplo, a greve, ela é um fenômeno histórico, né, ela foi criminalizada depois da Segunda Guerra Mundial, né, realmente há um processo de desenvolvimento do que a gente chama de direitos humanos, etc. e tal, a partir especialmente de 1949. Com isso também a greve gradativamente vai se tornando um direito, né, e chegou ao patamar, por exemplo, da Constituição Federal de 1988, colocar a greve como o que nós chamamos de direito fundamental. Está previsto lá no artigo 8º da Constituição Federal, a gente começa lá a falar dos direitos coletivos, etc. e tal, né? Vai até o artigo 12, né, da Constituição Federal. Essas disposições vão colocar o direito de greve como direito fundamental. Aí o ouvinte vai falar o seguinte, mas o que é direito fundamental? Eu vou explicar de uma forma muito simples. Direito fundamental é aquilo que é necessário para a sobrevivência humana. Ou seja, o reconhecimento da greve é resultado de um tratado internacional por uma organização internacional a qual o Brasil ratificou, que é a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A OIT é resultado do Tratado de Versalhes. Ou seja, vem de um processo lá da Primeira Guerra Mundial, né, e vai se fortalecendo até a Segunda Guerra Mundial. A Convenção 151 coloca o direito de greve, e depois isso vai ser ratificado pela Constituição Federal de 1980, como direito fundamental. A greve ganhou o patamar de direito fundamental. O artigo 8º da Constituição Federal, por exemplo, está entre os princípios e garantias fundamentais. Ou seja, não existe esse direito, essa garantia é para sobrevivência. Para você, quando está sendo violentado, quando um direito seu está sendo pisoteado, você poder reagir, você poder resistir e dizer não. Você é que está violando o direito. É isso que é o direito de greve. O direito de greve é um direito de resistência. Por isso que isso incomoda. Incomoda quem? Incomoda os conservadores que querem a permanência desse tipo de política que não obedece sequer à Constituição Federal, que não obedece sequer à Declaração dos Direitos Humanos, que não obedece sequer à Organização Internacional do Trabalho, que não obedece sequer o Tratado de Versalhes. É isso, né? A greve é uma garantia. É uma garantia. Ela realmente é uma recusa ao trabalho. Por isso é um procedimento de resistência. Mas é um procedimento de resistência que é consequência de violação de direito. E neste caso, nós temos a ausência da revisão anual dos salários por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Nós temos total razão de exercício do direito de greve. Quem violou o direito não foram os docentes. Quem violou o direito foi o governo do estado do Paraná. Ô professor, você não acha estranho
por exemplo, poxa, o discurso no senso comum é sempre porque a educação é o futuro, a educação, e nós temos os representantes. Você não acha estranho? Acho que a sua reflexão já ficaria nisso. A sociedade, assim, ficar contra o professor, né? Ficar contra o professor universitário. A UEL, eu vim para Londrina, sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e eu vim para cá por causa da UEL. Né? Eu vim fazer ciências sociais aqui, eu prestei aqui e Unicamp, que é os dois lugares que eu queria fazer. O currículo da UEL em ciências sociais é muito bom, o corpo docente é muito bom, é excelente, né? E a Unicamp também. Na ocasião, eu não me lembro porque não pensei em USP ou o que quer que seja, mas eu fiquei entre as duas e passei aqui e vim para cá. Talvez a minha defesa, não só por ser professor, mas seja em função de que eu vejo na educação, como o senhor falou, o caminho para as coisas. Não é, como que o senhor vê esse contrassenso entre a sociedade ficar do lado, por exemplo, ficar apoiando, por exemplo, vamos dizer assim, né, um desmonte da universidade pública, por exemplo, e não entender, pelo menos, né, o fato dos professores. O senhor não acha que não sei, né, eu não quero culpar ninguém, mas eu vejo muito pouco na mídia, na imprensa, vamos dizer assim, uma divulgação maior. Eu penso que depois das 6 universidades se posicionarem, acho que isso fica escancarado, né? O senhor não pensa que há não sei, que a gente fala uma coisa e faz outra? Ou que a gente não entende o que é o representante? Realmente eu acho que essa posição que é ideológica, e se ela é ideológica, nesse caso, a gente tem que quebrar essa ideologia e demonstrar que, na verdade, isso é uma ignorância, né? Porque o termo é esse mesmo, né? Tudo que estou colocando aqui é real e concreto, mas aproveitando a sua fala, eu vou dizer o seguinte, só para que o ouvinte tenha noção. Por exemplo, a Unicamp. Podem fazer a verificação do que eu estou dizendo. O orçamento destinado à Unicamp é maior que todo o orçamento do Estado do Paraná para 7 universidades públicas. Só o orçamento, tanto o orçamento da Unicamp quanto da Unesp. Isso, pegando de uma universidade do Estado de São Paulo, uma só, ou Unicamp ou Unesp, dá o equivalente, mais do que as 7 universidades públicas do Estado do Paraná. Então, a gente chega à seguinte conclusão. E, professor, só uma coisa, e a UEL, recentemente, aí se destacou como a 5ª, acho, estadual do Brasil. Pois é, então, quer dizer, tem uma frase no Hamlet, né, que é bem no início do Hamlet, né? William Shakespeare diz assim, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Cabe para o Estado do Paraná. Professor, quais são as próximas etapas que a gente vai ter agora? Nós estamos começando a conversar com deputados, né, que são aqui da nossa região, tentando dialogar com esses deputados. Tivemos no dia de hoje também uma conversa com o prefeito municipal, né, solicitando, pedindo, né, de que essas figuras importantes do cenário político venham favorecer o canal de comunicação com o governo para que se estabeleça uma mesa de negociação e a gente possa conversar sobre recomposição salarial. Esse é o primeiro passo. É claro, pode ser que o governo tenha uma outra proposição, mas 5,79 diante de uma defasagem de 42%, né? Quando a data base é em maio, ele diz ainda, vou pagar só em agosto. Quando chegar agosto, esse 5,79 não vai ser nada. Né? Então, é um desprezo com a coisa pública. Então, ou a gente, ou o governador cumpre a lei, né, ou nós vamos ficar de greve, né, o quanto a gente puder aguentar.
Tá certo. Professor César Bessa, eu, em nome de todos os professores e professoras do grupo, quero agradecer a sua disposição por ter nos ensinado um pouquinho mais com relação à universidade e com relação a esse momento que é importante para nós. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, Massa.